Piracicaba inaugurou recentemente o ambulatório de hemoglobinopatia, doença falciforme, e conversamos com a enfermeira hematologista Simone Fusato, que explica a doença e a importância deste ambulatório. A doença falciforme é uma doença transmitida geneticamente, né? E ela causa alterações importantes na hemoglobina. Por isso, o nome do ambulatório de hemoglobinopatias. Então, o que é hemoglobina? Nós temos uma célula no sangue chamada hemácia. A hemoglobina fica presente dentro desta célula e ela é responsável pelo transporte, principalmente de oxigênio. Pessoas com o gene da doença falciforme, ela vai ter um comprometimento nesta célula. Por quê? A célula, normalmente, ela é redonda e ela consegue transportar bastante quantidade de oxigênio. Na célula falciforme, ela altera o seu formato, ficando em forma, a gente pode se dizer, de uma meia-lua. Então, com isso, a gente diminui a quantidade de oxigênio transportado e ela vai caracterizar, claro que existem outras questões técnicas para a gente abordar em relação a isso, clínicas, mas principalmente ela diminui a quantidade desse oxigênio que vai chegar aos tecidos, causando crises de dor e danos aos órgãos. O diagnóstico da doença falciforme ou das hemoglobinopatias, né, que a gente pode citar entre elas a talassemia, é realizado a partir do teste do pezinho, que é coletado a partir de 48 horas nas maternidades. Esse teste foi instituído há algum tempo já e ele se torna imprescindível na identificação destas doenças, porque a gente tem que ter um diagnóstico precoce para que a gente consiga fazer um tratamento precoce, porque a criança, principalmente com doença falciforme, ela apresenta algumas alterações que podem acontecer a partir do 6º mês de vida, né? Então, a partir desse diagnóstico precoce, a gente consegue monitorar e melhorar a qualidade de vida dessa criança através do acompanhamento. A gente pode observar que uma das principais complicações da doença falciforme na primeira infância são as infecções, o sequestro esplênico, quando a criança tem um comprometimento importante do baço, né? Então a gente vai conseguir orientar as mães, vai conseguir mostrar para ela qual é a importância dessa doença, porque muitas vezes a família não entende a real necessidade desse acompanhamento por falta de conhecimento. Então, trabalhar com estas pessoas na questão da informação se torna imprescindível. A grande questão realmente é esse amplo cuidado, né? Não focar apenas no paciente, porque o cuidador ele tem essa dificuldade em cuidar, porque não é fácil cuidar, né? E existe um conflito familiar em relação a essas famílias, porque muitas vezes o outro filho que muitas vezes é sadio não entende, né? Porque tem que se desprender tanto tempo para aquela outra criança. Então a gente vai abordar todos esses aspectos. Claro que vai ser uma construção gradativa, mais contínua, para que a gente consiga ter um atendimento de êxito, de qualidade do ambulatório, que é o nosso maior objetivo.